sentido do versículo. Agora vamos para o segundo capítulo do versículo também, que a gente tem uma interpretação muito errônea. Segundo capítulo do versículo é a palavra-chave, de onde vem a palavra Novo Testamento, de onde a gente tirou a ideia do Novo Testamento, essa palavra Novo Testamento, de onde nasceu o Novo Testamento. É o que nos define como gentios da promessa, o novo povo escolhido de Deus, que é esse versículo é onde nós tiramos que os judeus foram expulsos da promessa e os gentios, muita gente fala que os gentios hoje que tomam posse da promessa, porque hoje os judeus não aceitaram. Mas vamos entender o versículo? Tanto Jeremias 31:31 quanto Hebreus 8:8 fala do mesmo versículo, a base do Novo Testamento. Vamos lá. Jeremias 31, versículo 31. Dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Jeremias 31:31. Né? Essa nova aliança é o Novo Testamento. Né? Essa nova aliança, essa expressão Novo Testamento, é a mesma expressão que os judeus usam no casamento. Né? No Segundo Testamento que eles fazem, né? Essa nova aliança. Né? Então, mais à frente eu vou estar explicando sobre o casamento judeu, né? Tem a ver muito com a vinda de Jesus, escatologia, o Novo Testamento, né? Sobre as festas também. Então é muito importante a gente aprender para a gente entender. Amém? E Hebreus fala o seguinte, porque repreendendo-os lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Então, essa é a base do Novo Testamento, certo? Deus está lá no Antigo Testamento prometendo uma nova aliança para o povo dele. E nós, né, hoje em dia, vamos pôr aí os gospel, falamos que com a vinda do Novo Testamento, os judeus foram postos de fora e nós hoje que mandamos. Aqui quem manda é nós. Eles não quiseram, agora é a gente que manda. Mas, gente, vamos ler com simplicidade o que está escrito aqui. Vamos lá. Dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com quem? Com o povo gentil, o novo povo, com o povo que vai se rebelar do meio dos católicos e dominar o meu reino. Vamos ver com quem Deus vai fazer a nova aliança. Com a casa de Israel e a casa de Judá. Vamos ver lá em Hebreus agora, que é o Novo Testamento. Porque repreendendo-os lhe diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de quem Israel e com a casa de quem Judá. É só você entender. Jesus é o leão de onde? De qual tribo? Calcula comigo, crente. Jesus é o leão da casa de Judá. Por quê? Porque ele é da descendência de Judá. Você está entendendo? Então, nós herdamos essa promessa de onde? De Jesus, leão da casa de Judá. Da palavra Judá que veio a palavra judeu. Vocês estão entendendo como as coisas funcionam? Então, se Jesus é o leão da casa de Judá e Jesus era judeu, nós somos o quê, gente? Eu estou falando da promessa do Novo Testamento, que começou em Jesus. Significa que nós somos judeus. Não existe essa ideia de crente, dessas expressões. Isso aí pode até denominar que nós somos. É um apelido que denomina que nós somos. Mas nossa religião raiz é judaísmo messiânico.
Será que é tão difícil? Gente, eu começo a explicar para alguns pastores isso, eles já cortam conversa e me chamam de herege. Mas eles não entendem, né? Não falo todos, mas alguns, né, mente cauterizada pela religião, eles não aceitam, eles não, nem querem ouvir, porque é mais fácil viver no mundo gospel, pregando o que eles querem, do que entender que existe uma base do qual a gente saiu, que a gente também tem que seguir. Parece bobagem, talvez você esteja falando, isso aí eu entendi e é uma benção. Mas para que vai ser visto na sua vida? Meu amado, parece bobagem isso aí. Mas por causa dessa falta de sabedoria, milhares de pessoas morreram. Milhares de pessoas foram subjugadas. Para você ter uma noção, os judeus começaram a perseguir os judeus messiânicos, né? Ou seja, Jesus, né? E aqueles que vieram depois de Jesus. Mas sabemos hoje que os judeus têm que nos aceitar, sabe por quê? Porque nós somos uma das raízes do judaísmo. E qualquer judeu que se preze sabe que qualquer linha de pensamento judaico não pode ser desprezado, tem que ser aceito. Então, se a gente aceitar essa verdade em nossas vidas, significa que os judeus têm que nos aceitar e a gente tem a condição de pregar para eles também. Eles têm que estudar o que a gente fala, não tem que ignorar e falar que a gente é pagão, porque a gente é judeu também. Aí, quando o Império Romano pegou a religião judaica messiânica, eles transformaram, eles tiraram, eles falaram, agora não é mais judeu não, agora vocês são católicos. Ou seja, nós somos gentios agora, não somos mais judeus. E os gentios começaram a perseguir os judeus. Olha que loucura. Então, era os judeus perseguindo os cristãos, né? Agora é os cristãos perseguindo os judeus. Aí mata judeu, aí persegue judeu, a igreja faz uma inquisição, aqueles judeus que não aceitaram lá eram mortos, eram torturados, eram expulsos. E muitos judeus criminalizados de Portugal vieram para cá para o Brasil. A maioria dos estados aqui no Brasil foram criados por portugueses e judeus, que foram expulsos de Portugal, foram obrigados a se converterem ao cristianismo. Olha que loucura. Aí, olha que loucura por causa de uma coisa que a gente acha que é boba. Do meio do catolicismo, né, ou seja, a religião romana, nasce um povo que não aceita os absurdos que estavam acontecendo no meio do catolicismo. Eles viam lá os ossos do apóstolo Paulo, tinha 300 ossos diferentes. A cabeça de João Batista, 300 cabeças diferentes, né? O católico ia lá e falava, ó, se você me der dinheiro, a gente tira essa alma do purgatório. E eles começaram com vários absurdos. Aí os cristãos lá, uma parte deles, né, com Lutero, saiu desse meio, se rebelou e falou, olha, a gente não tem parte com vocês, a gente quer buscar da maneira correta. Até aí, vamos lá. Só que esse povo cristão, através de Lutero, vamos começar aí com Lutero, Lutero perseguia também os judeus. Ou seja, os judeus no início estavam errados, mas já a religião cristã agora já está errada também perseguindo eles. Vamos, olha a bagunça. Aí começou o cristianismo perseguindo também, queimando sinagoga, perseguindo o judeu. Você vê como a coisa estava avacalhada, todo mundo estava errado. Aí, beleza. Aí, do meio cristão, começou subdivisões. A igreja presbiteriana, a igreja batista, a igreja pentecostal. Eu fico de cara como a coisa tá. E essas igrejas cristãs, agora, hoje em dia, a maioria, gente, está imitando o que o catolicismo fazia lá no início.
Olha que loucura. Aí, lá na Europa, os cristãos, em alguns países da Europa, os cristãos e os católicos começaram a brigar entre si. Brigar mesmo, tinha gangue, matava, espancava, sendo que era todo mundo judeu. Só que nós somos judeus messiânicos. Não existe essa ideia de católico, não existe essa ideia de protestante. Somos todos judeus messiânicos. Olha que loucura. Aí hoje em dia a Igreja Católica se subdividiu em várias igrejas católicas, né? Os protestantes se subdividiram em várias igrejas também, sendo que a gente é o mesmo povo. Enquanto a gente briga entre si, a gente vê outras religiões pescando dentro da nossa igreja. Você vê aqui em Minas, o estado onde eu moro, no interior, os muçulmanos estão dominando já os interiores. Sabe por quê? Porque a gente está trazendo vergonha para o judaísmo messiânico. Com as nossas ideias pagãs dentro da nossa igreja, a gente tomou para si que a graça, o tempo da graça, a gente pode fazer qualquer coisa, de qualquer maneira. E olha, falar uma coisa muito importante. Quem não sabe de onde veio e nem para onde vai, qualquer coisa basta. As pessoas, eu nunca vi tantos líderes evangélicos cansados dessa pouca vergonha. Nunca vi tanta gente fugindo da igreja. Gente, os espíritas estão deixando esses panfletinhos deles dentro das igrejas cristãs, evangélicas. E pior, pessoas estão saindo de dentro das igrejas cristãs e indo para o espiritismo e indo para a religião muçulmana. Eu nunca imaginei que isso iria acontecer, mas a vergonha está tão grande devido à falta de sabedoria de onde a gente veio. Pastores que acham que são deuses e outros que têm certeza que estão pregando heresias por aí. Pastores que acham que a ovelha é deles, não de Deus. Pastores que roga praga em ovelhas que saem da igreja deles. Absurdos que a gente tem visto aí que tem feito as pessoas e até líderes desanimarem, desviarem. Olha, pastor, se você começou a sua igreja humilde e por causa de alguns motivos você teve que fechar e você está triste, às vezes você está ouvindo essa palavra aí, não te envergonha não. Não adianta você ter uma igreja grande e nem você ir para o céu. Às vezes o que Deus tem preparado para você é algo maior. Deus está fazendo um reboliço no nosso meio. Ele está provocando uma techuvá, um retorno novamente do povo dele à raiz. Porque do jeito que a coisa tá, olha, uma coisa é séria. A Igreja Católica, a gente fala mal da Igreja Católica, mas eles estão fazendo uma, uma reviravolta no meio deles. Eles estão fazendo, voltando novamente, tirando essa ideia de idolatria. Vai demorar ainda para firmar no povo leigo deles, né? Porque o povo já acostumou com a idolatria, mas a liderança católica já está pregando o que tem que ser pregado. Enquanto nós, ao invés de a gente fazer essa reforma religiosa no nosso meio cristão, a gente está julgando as pessoas e empurrando as coisas com a barriga. Quando se fala de graça, os pastores acham que é qualquer coisa, não são todos. Mas a maioria que eu vejo por aí acha que a graça é bagunça, mas não é. Se a gente é um judeu messiânico, a gente tem que respeitar a palavra de Deus e tem que fazer a coisa da maneira certa. Agora, se você está falando que não aceita esse conceito, eu vou te explicar futuramente o que é a Torá, se foi abolido ou se não foi, por que a gente tem que pregar e dar o nosso dízimo e oferta. Primeiramente, se você não aceita que você é um judeu messiânico, meu amigo, então você está errado em pregar o dízimo e oferta na sua igreja. Porque no Novo Testamento você não vê nenhuma passagem, eu falo Novo Testamento. Jesus, quando veio à Terra, né, que ele fala sobre o dízimo, ele está falando ao Templo de Salomão. Quando os discípulos de Jesus
que eram judeus messiânicos, e mesmo depois que Jesus foi crucificado, eles iam também no templo por ser judeu messiânico. Você vê até o discípulo lá curando o paralítico em frente ao templo. Eles iam 3 vezes.